Gente, muito boa tarde então, sem mais delongas, muito obrigada. Sou Maria Cláudia do Sebrae Rio, estou representando aqui a coordenação de soluções financeiras do Sebrae Rio. Trouxemos aqui convidados especialíssimos da FAPERJ e da FINEP que vão se apresentar. O objetivo desse painel é falar sobre uma oportunidade para os pequenos negócios do estado do Rio de Janeiro. É um edital chamado Tecnova número 3, que a gente vai aqui trocar um bate-bola sobre essas vantagens, para qual é o público-alvo, valores, quem pode captar esse recurso subvencionado. A gente está vendo que o público não é muito grande, mas vocês, por favor, compartilhem essa oportunidade, tá? A gente está esperando há muitos anos esse edital da versão do Rio de Janeiro sair, se não me engano, uns 12, 13 anos, né? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui a presença da Thaís, do Guilherme e do Vitor. Thaís, por gentileza, você poderia se apresentar? A Thaís da FINEP é a gerente de operações descentralizadas da FINEP. Sim, vou passando. Boa. Valeu. Oi, pessoal, tudo bom? Desculpa aí, foi um pouquinho caótico aí o nosso início, mas vai dar tudo certo agora. Então, eu sou Thaís, trabalho na FINEP há 15 anos. Quem conhece a FINEP aí? Levanta a mão para a gente ver aí o... Tá bom, assim, bastante gente, mas também alguns colegas que não conhecem a FINEP. Então, seria legal a gente falar um pouquinho. Eu vou explicar um pouquinho sobre a FINEP, depois eu estou com outro colega da FINEP também, que também depois complementa um pouquinho mais. Na FINEP, a gente apoia a inovação nas suas mais diversas formas, tá? Então, a gente vai desde a pesquisa básica até o produto mesmo desenvolvido, todo tipo de inovação, né, de processo, modelo de negócio, inovação tecnológica, base científica, né? Então, a gente vai mesmo muito de A a Z dentro desse apoio. E a gente apoia com subvenção econômica, né, que é um recurso não reembolsável para a empresa. A gente apoia com investimento, a gente investe em startups, por exemplo, através de fundos. A gente apoia com crédito, a juros, enfim, quase inflação, né, enfim, subsidiados para empresas que têm um projeto bacana de inovação. A gente apoia universidades, através de recursos não reembolsáveis. Então, de verdade, a FINEP tem todo esse apoio aí bem grande para a inovação. Pensando em startups e pessoas que têm grandes ideias e querem montar uma, né? A gente tem vários editais para isso, né? Enfim, a gente atua de forma muito ampla nisso. E aí, só rapidamente para falar disso, assim, a gente atua de forma centralizada e de forma descentralizada. Então, o edital que a gente vai apresentar hoje aqui, já fechando aqui a minha fala, dentro dessa atuação descentralizada da FINEP, onde a FINEP conta com um parceiro, né, para executar, no caso, o edital, que é o Tecnova, que a gente vai apresentar para vocês e que é uma oportunidade para startups de todos os portes. Então, assim, falei um pouquinho brevemente de mim e brevemente da FINEP. Legal. Pegando aqui o gancho, Guilherme, assessor de tecnologia da FAPERJ, por gentileza. Obrigado, Maria Cláudia. Primeiro gostaria de agradecer o convite aqui do evento, né, da articulação aí da Maria Cláudia, para a gente poder vir trazer essa oportunidade, né? Saudar também Vitor, Thaís, colegas aí nessa jornada do fomento à inovação. Então, só falar muito rapidamente da FAPERJ, né? Assim como a FINEP no nível federal, a FAPERJ ela é uma agência do Estado do Rio de Janeiro, né, ligada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, e é o agente que no Estado faz o fomento à ciência, tecnologia e inovação, né? Então, um pouco diferente da FINEP, que já trabalha mais na ponta da inovação, a FAPERJ faz toda a cadeia, né? Desde a pesquisa básica até as startups e empresas que querem inovar, né? Então, nós só atendemos o Estado do Rio de Janeiro, porque somos, né, uma agência estadual, e eu trabalho na diretoria que justamente
faz os programas, né, para startups, para empreendedores, para empresas, né, para negócios que querem inovar, né, no sentido lato sensu, vamos dizer assim. Obrigada, Guilherme. Vou passar agora a palavra para Vitor, gerente adjunto da área de operações descentralizadas da FINEP. Bom dia, boa tarde, pessoal. Uma alegria estar aqui em Petrópolis. Faço votos aí que esse evento fique de fato na agenda anual do município, do estado do Rio de Janeiro. É fundamental a gente combater a assimetria de informação que existe. Muitas das vezes as oportunidades estão aí vigentes, né? Vários editais, e o empresário, logicamente, tentando apagar o incêndio do dia a dia, não consegue se ater a oportunidades incríveis, tais como o próprio Tecnova que a gente vai comentar. Complementando um pouquinho da fala da Thaís, na FINEP, então, a gente tem essa operação centralizada e descentralizada, e na descentralizada eu diria que tem um pipeline que é quase uma trilha natural de uma empresa ou de um empreendedor que quer inovar, né? A gente tem desde o programa Centelha, que talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar, que é um programa bem também aclamado, já na sua 3ª edição agora. Se Deus quiser, estaremos aqui também em março para fazer o lançamento do Centelha 3 Rio de Janeiro, voltado muito para pesquisadores que querem empreender, abrir um CNPJ, ou com empresa até 1 ano de existência, que ele vai ter ali um ticket médio de 100, 130 mil, mais uma bolsa, para chegar no MVP, validar alguma solução. E aí, depois disso, a gente tem um caminho natural, que é o Tecnova, que é um programa também bastante robusto, já em sua 3ª edição. A gente está muito feliz aqui com o lançamento no Rio de Janeiro. Acredite, um esforço hercúleo nos bastidores para conseguir colocá-lo em praça pública, né, disponível para vocês, empreendedores. Que nem a Maria Cláudia comentou, tem um tempo aí que a gente entrou num limbo, mas graças a Deus, através da figura muito do Guilherme também, a gente conseguiu botar de pé esse edital. E é um edital muito único, porque nem a Thaís comentou, recursos de subvenção, os mais nobres possíveis, não reembolsáveis, recurso caro para o país, que a gente está dando a empresas com projetos inovadores, até faturamento de 16 milhões de reais. Esse é um primeiro ponto. Então, empresas com zero de faturamento a 16 milhões de reais podem participar, e a gente vai abrir um pouquinho os pormenores, né, das características básicas desse projeto. Por exemplo, até 600 mil reais é um ticket que é possível pegar através da submissão na plataforma da FAPERJ. Então, a gente tem muito orgulho desses 2 programas, sobretudo, que a gente pode falar aqui. Lógico que a gente tem outros que a gente fica à disposição para comentar depois do nosso painel, mas a ideia é focar no Tecnova, uma vez que ele está realmente disponível a qualquer momento, ele pode ser submetido na plataforma da FAPERJ. Então não perca essa oportunidade única, que muitos estados já rodaram e tem muita coisa boa acontecendo. Tem, só para terminar minha fala, esse objetivo também a gente chegar na dor, né, das dúvidas principais. A gente também tenta inovar, e nessa 3ª edição a gente trouxe um aspecto inédito até então, que é um pacote de aceleração e internacionalização junto aos recursos de 600 mil de subvenção, para que isso ampare a empresa e ela consiga galgar aí retornos mais prósperos, né, para a solução tecnológica. A gente viu isso como um diagnóstico do 1 e do 2, uma certa carência, e a gente está acoplando, incorporando esse pacote no modelo do Tecnova 3. Então, aproveitem, a gente está aqui para tirar as dúvidas. Eu acho que esse é o preâmbulo principal para a gente esmiuçar aqui o edital. Nossa, o Vitor realmente bacana. Ele ampliou já o entendimento inicial, né, que é essa ideia. Na verdade, assim, o Sebrae, ele não é o executor nem o fomentador do recurso, mas a gente traz sempre para os pequenos negócios a ampliação até desse edital, até faturamento de 16 milhões. Nós trabalhamos com empresas até 4,8 milhões, mas a gente promove justamente esses encontros para oportunizar o conhecimento e também o auxílio aos pequenos negócios na elaboração do projeto, né? Então, caso vocês precisem de algum apoio, nós temos aqui a organização também, o convite foi feito pelo Escritório Regional Serrana 2, o Bruno Leonardo está aqui com a gente, né? Foi a convite dele que nós viemos aqui. Então, o Sebrae dá todo um apoio de orientação prévio à elaboração desses projetos, né? Obviamente, a ideia é do empresário, né? A gente faz esse apoio logo em seguida.
E a gente aqui vai abrir um pouquinho com relação a alguns objetivos principais. Então vamos lá, gente. Quem pode, Thaís, participar do edital Tecnova e quais empresas possivelmente estariam impedidas de se inscrever? Por exemplo, por porte. Tem algum porte que estaria fora entre esses 0 e 16 milhões de faturamento? Então, acho que a pergunta é muito boa, né? Tem para deixar já bem claro, porque essa é uma dúvida, na verdade, recorrente, tá? Não precisa ter faturamento para participar do Tecnova. Tem que a empresa já tem que ter existido por 6 meses, se eu não estou enganada, registrada por 6 meses. Tem algumas formas em que não é permitido, por exemplo, o MEI, né, não pode participar, mas de uma forma geral, um edital que pode receber, né, projetos de todos os portes até 16 milhões de faturamento. Então, quando a gente fala assim, às vezes até 16 milhões, não é para mim porque eu não estou faturando. Não é sim, porque se você tiver tiver pelo menos até 6 meses, não for uma MEI, né, Nova Simples, enfim, né, o formato que for, pode sim participar, tá? Então, o edital é para todas as empresas. E aí a gente agora acho que vai falando sobre os outros elementos, enfim, de setores, etc. Mas, no geral, é um edital bem amplo em que, né, tem oportunidade, imagino, para todos vocês aqui com as suas startups. É uma oportunidade bem interessante porque, além de ser recurso subvencionado, ele tem uma abrangência muito grande em termos de o que seria inovação, né? E com a exceção do MEI e empresas cadastradas no Inova Simples, os demais empresas podem submeter. E aí eu queria entender, depois a gente fala do tema, mas Guilherme, você poderia, por gentileza, falar qual é o valor, o Vitor até já antecipou um pouco, o valor máximo de apoio financeiro que cada projeto pode submeter? Perfeito. Só vou fazer uma rápida correção. Tá. Que a Maria Cláudia falou, no caso Inova Simples é permitido participar, tá? MEI não é permitido, mas Inova Simples, mesmo sem o registro na junta comercial, pode participar, né? Até porque pelo marco legal das startups, o Inova Simples está lá como uma figura que foi criada justamente para facilitar o registro de empresas inovadoras, né? A gente sabe que Inova Simples não tem registro na junta, não tem contrato social, é um registro direto na Receita Federal, mas essa figura ela é permitida, tá? E aí, né, para avançar na questão da Maria Cláudia, tanto empresas, né, de diferentes portes do ponto de vista de faturamento, claro, né, com limite de 16 milhões, mas também de setores, né, desde que você aplique um projeto com risco tecnológico, né, para ter algum desenvolvimento, utilize tecnologias portadoras de futuro, ou em setores, né, que são vocações do Estado, que a gente vai comentar daqui a pouco, né, você pode submeter um projeto com um mínimo de 375 mil, subvenção econômica, de auxílio financeiro, separado tanto em despesas de custeio quanto de capital, que depois a gente também pode detalhar, e o máximo é 600 mil. Lembrando do que o Vitor comentou, que uma parcela desse dinheiro, né, mais especificamente 75 mil para aceleração e 27 mil para internacionalização, né? E aí, só para terminar a fala, lembrando que esses recursos são liberados em 2 parcelas, tá? Então, ele não é liberado de uma vez só, né? Então, você recebe metade do recurso, né, executa essa primeira parcela, tem que executar ele no mínimo 80%, manda um relatório e aí fica disponível para receber a segunda metade do recurso e executar o projeto. E aí você tem mais aí até 36 meses no total de execução. Aí já resumiu uma série de coisas aqui. Sim, e até aproveitar, foi uma dúvida que eu recebi ontem, pegando o gancho dessas novidades com relação a recurso para internacionalização e para aceleração. Você poderia, Vitor, explicar um pouquinho melhor, dentro desse contexto do valor de 600 mil, como se daria esse direcionamento? É obrigatório ter no projeto esses 2 itens, são opcionais? Como é que o empresário poderia propor um projeto com essas 2 exigências ou não?
Excelente pergunta, isso tem suscitado algumas dúvidas, né? E antes de entrar nessa questão, eu só queria lembrar o seguinte, são 24 milhões em jogo para o ecossistema do Rio de Janeiro e a gente irrigando aí essas empresas em tese mais de base tecnológica, né? Então, é um recurso expressivo, né? Importante para o Estado, casado, como a gente falou, representando dos órgãos federal, que é a FINEP, mas isso a gente acredita que vai ser apoiado em umas cerca de 45 empresas, são 45 empresas a serem contempladas, então não é pouca coisa em termos de número, né? Sobre o pacote de aceleração e internacionalização, sim, a primeira pergunta é obrigatório, sendo bem objetivo, isso parte de uma premissa, uma diretriz estratégica para o país que a gente viu a importância de ter algo nesse sentido, nessa trilha. Muitas vezes, e a gente observou isso no Tecnova 1 e no Tecnova 2, a empresa tinha solução técnica, mas aquilo engargalava ou ficava parado e não se fazia uma ponte com o mercado, ou tinha dificuldade de achar fornecedores, ou seja, um networking que fizesse sentido para a solução. Então esse é um ponto, e a internacionalização não é diferente. No caso, tem uma particularidade, todo mundo que submeter vai estar incluído nesses 600 mil o pacote de aceleração e internacionalização, que nem o Gui falou, são 75 mil de aceleração e 27 de internacionalização. Então, esses dois itens vocês botem separadamente, discriminado, aceleração e internacionalização, dentro do serviço terceira pessoa jurídica, na relação de itens que submetem a proposta. Então, esse é um ponto de se falar, e só para encerrar também esse capítulo, para que entendam. Você não precisa já determinar o que vai ser aceleração, o que vai ser internacionalização ex ante o projeto. Só se preocupem de botar o valor. Por quê? Porque a FAPERJ já fez um exercício, um movimento de cadastrar, através de uma chamada, possíveis hubs, né, de aceleração e internacionalização. Ou seja, como é que vai funcionar lá na frente, se você for contemplado e contratado esses recursos, você vai ver um cardápio, tanto de aceleração como de internacionalização, vai negociar tete a tete com cada ator ali, minimamente cadastrado. Então quero a figura X, vou conversar com ela, tenho 75 no meu bolso que eu vou receber da FAPERJ, e aí esse dinheiro vai para a figura X prover um tipo de serviço, tanto em aceleração como na internacionalização. Então não sofram muito tentando entender aceleração e internacionalização, e são benesses que vão ser oferecidos, depois você vai ter tempo hábil para entender quais são os serviços e tudo mais, né? Então esse é um ponto bem importante para desmistificar o que é essa aceleração e internacionalização. Lembrando também, eu juro terminar aqui minha fala, que na internacionalização a gente não está otorgando ninguém a exportar, a internacionalizar, nada disso. É um esforço muito mais de capacitação que a empresa vai receber. Se ela já exporta, ótimo, pode ganhar uma consultoria extra para entender algo mais pormenorizado. Como é que eu trabalho a minha tributação para a América Latina? Como é que eu tenho um networking para chegar numa venda da Arábia Saudita? É nesse sentido, mas ninguém está exigindo de vocês que vocês, no final dos 24 meses ou 36 meses, como no caso da FAPERJ, tenham a necessidade de exportar a solução. Não é nada disso. É só um ganho mesmo em termos de capacitação. Não, essa era a minha dúvida também. Quando eu li, muito interessante essa explicação mais pormenorizada. Eu agora vou abrir para os três, para quem se sentir mais à vontade de responder essa pergunta, porque ela é muito técnica. Quais seriam os principais temas ou áreas prioritárias contempladas pelo edital? Não sei se vocês têm isso assim gravado. Quem quer comentar? Eu posso... A gente definiu ali uma lista de 5 grandes áreas, mas é bem flexível, né? A gente seguiu um pouco algumas vocações aqui do Estado, então está lá petróleo e gás, biotecnologia e agro, saúde, esporte, turismo, negócios de impacto social também podem aplicar, e todo mundo também que, mesmo que não seja de um desses setores, esteja usando tecnologia exportadora de futuro, né? Até o painel anterior aqui estava falando, né, das macro tendências, da questão da inteligência artificial, blockchain, robótica, internet das coisas. Então, mesmo que você seja uma empresa de um setor mais tradicional, mas que veja nessa integração, né, de
tecnológica, né, da convergência tecnológica, de fazer uma transformação digital, de partir para uma indústria 4.0, por exemplo, isso envolve o risco tecnológico. Para você mudar o seu processo, o seu produto, você pode apresentar projeto, né? O mais importante que as áreas, né, que a gente bota ali como, né, sabendo o que o Rio de Janeiro tem de mais importante, é esse olhar para um dinheiro que vai vir para fazer um projeto com um risco tecnológico, um desenvolvimento tecnológico ali suficiente. Não é só para pegar um produto que já existe e botar no mercado. Existem outras ferramentas para isso, né? Então, isso que tem que ficar um pouco no horizonte aí do empreendedor. A outra pergunta, muito obrigada, Guilherme. Quem se sentiria à vontade de dizer os documentos obrigatórios para a submissão da proposta no sistema CISFAPERJ? Tem alguma... É muito extenso. Eu não sei se eu vou ter todos de cabeça aqui, tá? Então, uma dica primeira, né? Leiam o edital. O edital está disponível na página da FAPERJ, com todos os detalhes, não só a parte documental, mas também a parte dos critérios de avaliação. Isso é algo muito importante na hora de você submeter um projeto, né? Porque antes de você pensar no projeto, você tem que saber que critérios o edital está solicitando, né? E aí tem ali uma série de documentos básicos para a sua candidatura ser homologada, envolvendo, né, a comprovação do seu CNPJ, contrato social, no caso de Nova Simples, é só o certificado do Nova Simples, né? Então toda a parte também de contabilidade, porque a gente tem que conferir a questão do faturamento, então balanço, né, o DRE, aí vai depender ali do tipo da empresa, sempre assinado pelo contador, né? O currículo também, lembrando que a equipe é um diferencial, é um critério de avaliação, então você vai ter que listar lá os currículos da equipe que vai executar o projeto, né? O orçamento também, vocês vão ter que ter, para todos os itens que vocês forem solicitar na plataforma, vocês vão ter que ter pelo menos uma proposta orçamentária, né? Para justificar aquele valor que vocês estão solicitando para cada item, né? Então é basicamente isso. Eu posso ter esquecido uma coisa ou outra. Então, e tudo mais que vocês querem colocar, né? Se vocês tiverem uma carta de intenção de alguém, uma carta de parceria, né? Tudo que venha, uma comprovação que você interage com alguma universidade, isso, nada disso é obrigatório, mas tudo que venha contribuir para aumentar o mérito, né, do seu produto, da sua empresa, da sua proposta, vai ser bem-vindo e pode ser um diferencial na hora da avaliação. Muito obrigada. É importantíssimo que vocês leiam, né, o edital na minúcia para poder justamente verificar se há enquadramento. E uma empresa pode submeter mais de um projeto ao edital ou apenas é uma proposta permitida? Só uma. Só uma, né? Deixa eu ver aqui uma fácil. Os projetos que ainda estão apenas na fase da ideia podem ser inscritos ou é necessário ter algum desenvolvimento prévio? Eu queria falar um pouquinho sobre essa, porque, assim, na teoria, a resposta é não, assim, né? Porque o Tecnova, ele está esperando que você já tenha algum projeto, já esteja desenvolvido. A gente tem, eu queria aproveitar o gancho para falar do Centelha, exato, foi um ótimo gancho. A gente tem um edital, né, que Vitor comentou aqui, né, que a FAPERJ, né, Guilherme vai tá lançando aí, né, junto conosco em provavelmente março, enfim, primeiro semestre aí do ano que vem, que eu queria que os colegas aqui que se sentirem que não estão contemplados, poxa, eu não tenho CNPJ ainda, né, estou em fase de ideia e tal, que eu queria convidá-los a participar da nossa trilha pré-centelha. O que é a trilha pré-centelha? É uma preparação maravilhosa, com mentoria, né, uma parceria da Fundação CERT, que é nosso parceiro no Centelha, né, junto com a Fundação da UANI, prepararam, né, para você justamente chegar naquele teu pitch, né, então você vai ter essa oportunidade de, né, gratuitamente, com a trilha pré-centelha, se inscrever, ser mentorado, desenhar esse pitch junto com eles, tá? Se não me engano, são uns 4 ou 5 semanas de aceleração, não sei de cabeça aqui, mas se você botar no Google trilha pré-centelha, certeza vocês vão encontrar. E você fica sabendo de quebra quando abrir o edital no Rio de Janeiro, né? Então você já vai estar sabendo ali e você já vai ter se preparado para o edital. Então, assim, aqui a gente tem oportunidade para todo mundo, para desanimar ninguém. Então, se não tem CNPJ,
e está em fase de ideação, como o Cláudio falou, né? Não perca a oportunidade, se inscreve no Trilha para Centelha. Já tem CNPJ, está com o projeto andando, aí é o Tecnova. Até complementando um pouquinho essa informação, que eu acho importante falar, muitas vezes as pessoas me pedem dicas, né? Se vocês olharem o edital, a premissa do Tecnova é justamente isso, né? Associar algo de risco tecnológico com oportunidade de mercado. E a ideação ainda fica um pouco distante desse horizonte. Por isso que a gente reforça, são empresas de até faturamento de 16 milhões, como a gente comentou, podendo ser zero. Às vezes é muito comum, por exemplo, biotecnologia, né? Empresas às vezes demoram mais tempo para gerar uma receita, mas é importante lembrar que quando você for compor um plano de trabalho com as atividades, as metas, uma das últimas atividades e metas faz sentido colocar ali talvez uma introdução do lote pioneiro no mercado, né? Porque isso justamente traz o rebatimento do que é a proposta inicial do edital. Então esse cuidado de você compor uma relação de itens, né, que dialogue com as atividades e metas e que dentro dessas atividades e metas você saia de algo minimamente ali que talvez testado, tudo, mas você precisa ir de 36 meses para testar com maior volume de recursos e melhorar de modo que chegue em um TRL 9, né, próximo ao mercado, é o que vai configurar talvez uma proposta melhor escrita, né, e aí junta-se isso à avaliação de mérito para a gente entender se realmente tem um grau de inovação significativo. Mas é importante também lembrar que desmistificar um pouco dessa inovação, não precisa ser radical, disruptiva, tem muitos projetos bons que são apoiados, que trazem uma inovação incremental, né? Isso, e até complementando, mas agora no outro lado, né? Mas a startup que eu tenho é base científica, né? Você falando de lote pioneiro, ainda estou pegando regulação com Anvisa, estou pegando regulação para o MAPA. Tranquilo, não tem problema também não, que é isso que a gente quer ver também, né? A FAPERJ, né? A Fundação de Amparo à Pesquisa, logicamente a gente quer ter esse olhar de base científica também, que a gente quer receber os dois. Então, se você mais uma inovação de digital, ou, né, de modelo de negócio, né, ou uma inovação que você está colocando num setor mais tradicional, muito bem-vindo, vamos pensar assim em lote pioneiro. Poxa, não, eu sou base científica, estou falando de regulação MAPA Anvisa ainda estou ali, maravilhoso, a gente quer ver também, é um outro olhar e a gente vai tem esses dois olhares aí, e o Tecnova é para ambos, tá? O Tecnova é para ambos, são para ambos os olhares, né? Para startup de base científica, ou Deep Tech, como tem se chamado hoje em dia, ou para startup não Deep Tech, não base científica, né? Mas startup mais digital, tradicional, enfim, é para ambos. E para finalizar, aonde que o empresário poderá fazer aí a submissão, ler o edital, né, e ler o edital e fazer a submissão do projeto? Então, o edital está disponível na página, né, no site da FAPERJ. Se vocês botarem FAPERJ lista de editais no Google, vocês acham lá o link. E aí você tem que procurar, porque foi muito edital lançado esse ano. Então, acho que é o número 32, se eu não me engano, 32 de 2025. Tecnova, aí vocês vão ter lá o PDF completo do edital, com cronograma. Acho que uma coisa que a gente não falou é o prazo, que é importante também, né? Então, a gente está com um prazo de inscrições até o dia 19 de dezembro. Então, a gente tem aí pouco menos de um mês de edital ainda disponível para submeter, né? Então, não tem nenhuma decisão também sobre possibilidade de prorrogação, né? Eu já antecipo, porque é sempre bom contar com a data que está prevista, né? Porque se chegar lá na data e a gente já tiver um número de propostas satisfatório, o sistema fecha. Tá? E também não deixem para a última hora, né? Se o sistema cair, qualquer coisa, a FAPERJ não se responsabiliza, tá bom? E a submissão é feita no sistema eletrônico da FAPERJ, chama SIS-FAPERJ, SIS de sistema FAPERJ. Se botar SIS-FAPERJ no Google, vocês acham lá. Mas também tem as instruções para acessar o SIS-FAPERJ no anexo 1 do edital. Se vocês estiverem com dúvida, tem lá. Mas é um sistema, ele tem uma cara ali de anos 80, mas ele é bem intuitivo, assim. Não é nada muito complexo, não, tá? E se tiverem dúvida, central.atendimento@faperj.br, tá? Vocês mandam e-mail, ele chega para a gente busca responder em até 24 a 48 horas. Tá?
Eu queria só também dar um recado final, assim, né, comentar. Primeiro dizer que sistema vintage está na moda agora, é vintage. Da FINEP também é vintage, super vintage. Mas falar que queria chamar, né, que os colégios que são professores ou são de hubs de inovação, né, os multiplicadores, né, vocês que influenciam esses ao Serratec em si, obviamente, que está aqui, lógico, né? Vocês têm um papel tão importante no ecossistema de incentivar, de encorajar, né? De fazer, né, os colegas, os empreendedores, né, que vocês atendem, acreditar que é possível, e é possível, né? Esse edital é muito acessível, às vezes a gente escuta, sei lá, FAPERJ, FINEP é muito distante, não vou conseguir. Então a gente convoca vocês aí a inspirar, a influenciar, encorajar, né, aos colegas, as startups que vocês conhecem, que estão participando, a se inscreverem, e por que não as ideias? Não esqueçam da trilha pré-centelha para o pessoal aí que está em estágio de ação, né? E é possível, pessoal, vamos junto aí, que vamos fazer bombar os projetos aqui do Rio de Janeiro. Vamos lá. Só como palavra também final para complementar um pouquinho, eu entendo a dor, talvez, de ficar sabendo dessas oportunidades. Eu acho que uma forma de evitar e neutralizá-la é seguir as redes sociais, né? Hoje em dia está tudo digital, então siga as redes sociais da FINEP, FINEP Nova, da FAPERJ também. A gente tenta ali alimentar o conteúdo de uma forma dinâmica, rápida, né? Intuitiva, para que vocês saibam minimamente o que está rolando, e muita coisa vem ano que vem muito forte. A gente tem uma esteira de editais de fluxo contínuo vindo a partir do mês que vem, com vários temáticos, e vindo muito forte, né? E a FINEP tem um orçamento, ano que vem a gente espera da ordem de quase 20 bilhões de reais. Então, assim, recursos não faltarão. Preparem os projetos, que a gente está a fim de absorvê-los, né? Caso sejam bons. E a gente estava falando da história um pouquinho do Tecnova. A gente tem excelentes empresas já aprovadas no Tecnova 1, na FAPERJ, no próprio Centelha, que são do interior, que são aqui de Petrópolis, por exemplo, que foram contemplados. Então, é super possível. Só ajudem a gente a divulgar, que isso é fundamental. Muito obrigada aos convidados, Thaís, Guilherme, Vitor, por esse painel, essa oportunidade. Eu acho que eu tenho que agradecer também à Serratec, também por ter nos convidado a estar aqui e oportunizar a todos os pequenos negócios, aos médios negócios também, essa oferta, tá bom? Muito obrigada e tenho um excelente evento para vocês.